Bom, pessoal, então vamos começar falando sobre os mecanismos de obtenção de energia que as células, precisam. Para entender isso, a gente precisa ir para uma visão macro, olhar de cima, né? Como assim? Existe um fluxo de energia no sistema, no planeta Terra, e esse fluxo ele está relacionado com a ciclagem química de moléculas. O que é isso, professora? Vou pedir licença, gente, que a garganta ainda não está 100%, que eu estou saindo. Ontem foi meu último dia de quarentena de Covid-19, né? Eu tive Covid agora no final das férias. Então a garganta ainda não está 100%, não. Então, a energia solar, ela é importante para quê? Para que as plantas verdes, né, realizem um mecanismo muito importante para nós e para elas, que é o mecanismo de fotossíntese. A gente trata de fotossíntese na disciplina de vocês? Não, porque isso não faz parte do programa da veterinária. Faz parte da biologia, do pessoal da zootecnia, do pessoal da floresta, mas para vocês não. Mas eu preciso falar rapidamente, um slide, só para que vocês entendam como é esse fluxo. Então, as plantas, elas absorvem a luz, elas utilizam, além da luz, elas utilizam a água, que é muito importante para fazer a fotossíntese, né? A luz, a água e o CO2. Com esses três compostos, ela produz seu próprio material orgânico, ou seja, seus açúcares. Então, assim, os seres autótrofos, que são as plantas, realizam esse mecanismo de fotossíntese. Como subproduto desse mecanismo, né, como refúgio desse mecanismo, ela libera para o sistema calor, ela libera a molécula orgânica, que no caso são os açúcares, né, que vão estar ali à disposição dos seres que não são autótrofos, vão estar lá nos seus tecidos, os açúcares, e libera também para o sistema o oxigênio, tá? Então, os seres que são heterótrofos, ou seja, que precisam se alimentar de matéria orgânica já pré-existente, vão consumir essa matéria orgânica, vão consumir os açúcares que estão nas plantas, que estão nesses alimentos, e esses açúcares, e a glicose é o principal deles, vai ser utilizado para a produção de ATP. Além disso, os seres que são aeróbicos, ou seja, que utilizam o oxigênio para fazer este mecanismo de respiração celular, eu vou dizer porque eu estou aspeando, porque eu estou colocando entre aspas o termo respiração celular, não é o mais adequado, eu vou explicar por quê. Os seres que são que são aeróbicos, esses seres vão utilizar esse oxigênio que foi liberado aqui pelas plantas durante a fotossíntese para fazer a sua respiração. Vocês vão ver por quê. O quanto o oxigênio é importante para a produção de ATP. Então, com essa produção de ATP, né, a célula pode realizar todas as suas funções metabólicas. Durante esse mecanismo aqui de respiração celular, existe subproduto? Sim. Existe refúgio, como o de lá de cima? Também. O que é liberado? É liberado CO2 e é liberado água. Então, durante esse processo, né, o refúgio que é liberado do processo de respiração é utilizado para a fotossíntese e o refúgio da fotossíntese é utilizado para a respiração aeróbica. Então, nós temos um ciclo de energia que é fechado, né, no sistema. Bom, então, a molécula energética que a célula utiliza, a moeda energética que ela usa para tudo na célula, é principalmente o ATP. Existem outras, sim. Vocês viram lá na aula de citoesqueleto que na hora de montar, por exemplo, a molécula de os microtúbulos, né, as alfa e beta tubulinas, elas têm uma molécula de GTP ligada, uma guanosina trifosfato. Só que o principal, o mais frequente, o mais abundante, a molécula mais abundante que a célula utiliza é o ATP, é a adenosina trifosfato. Porque são 3 grupamentos fosfato que são carregados negativamente
E ela é uma molécula altamente instável e energética. Instável por quê? Porque ela perde fosfato e libera a energia com a mesma velocidade que ela ganha fosfato e recebe energia e retorna a ser ATP. Então, ela fica circulando entre o modo de ADP e o modo de ATP. Sempre nesse mecanismo. Então, se há gasto de energia, o ATP é quebrado, ele se converte em ADP, com 2 fosfatos, e aí depois ele é fosforilado novamente e volta a ser ATP novamente, isso lá na mitocôndria. Então, como é que o ATP vai dirigir esse trabalho celular? Como eu falei para vocês, tudo da célula, né? 90% dos mecanismos que acontecem na célula são direcionados pela ação do ATP. Então, o ATP é a moeda energética que é utilizada. Lembra? Aula de transporte de membrana. Olha aqui. Bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma ATPase. O que é isso? É uma proteína que gasta ATP para jogar íons contra o gradiente de concentração. Precisa ter uma força para jogar. Então, o ATP é utilizado. Aqui, proteínas motoras carregando vesículas, aula de sistema de endomembranas, ao longo de microtúbulos, certo? Então, elas vão gastar ATP para fazer esse transporte, para carregar, né, cinesinas para um lado, dineínas para o outro. A própria contração celular, quitina com a miosina, precisa de ATP, né, tanto para contrair quanto para relaxar. Então, o ATP é extremamente importante em todos esses mecanismos. Além, claro, né, dele atuar principalmente em várias reações bioquímicas, funções enzimáticas. Algumas enzimas precisam de ATP para ser ativadas. Então, são vários os mecanismos celulares que utilizam ATP para funcionar. A gente já lembra disso aqui, em nome de Jesus. Eu espero que você já lembre, né, de onde que a mitocôndria veio. A mitocôndria, na realidade, era uma bactéria lá atrás, lá nos primórdios do planeta Terra. Eram bactérias que foram mutantes, né, e que desenvolveram essa capacidade de utilizar esses compostos que eram liberados pelos seres aeróbicos que estavam surgindo e que estavam mudando ali o oxigênio no planeta, porque não tinha oxigênio anteriormente, então as cianobactérias começaram a produzir, fazer fotossíntese, liberar para o sistema o oxigênio e muitos seres começaram a morrer, né? Então, vocês viram que primeiro houve o englobamento de bactérias tipo peroxissomos, né? Que depois se tornaram os peroxissomos, e então depois das bactérias aeróbicas propriamente ditas, essas bactérias aeróbicas que foram fagocitadas e seu material genético foi sendo incorporado ao material genético da célula que a fagocitou, e então isso aqui se torna a organela mitocôndria, como nós conhecemos nos seres eucariotos propriamente ditos. Em termos estruturais, como é a mitocôndria? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a primeira aula lá no semestre, quando a gente começou a disciplina, é que a mitocôndria ela tem uma dupla membrana. E isso tem um porquê, porque lembre-se, ela antes era uma bactéria que foi fagocitada. Então, é uma das comprovações, né? É algo que comprova que realmente a hipótese de Lynn-Margulis faz sentido, é verdade, né? Por quê? Porque a mitocôndria, como os cloroplastos, ela tem uma dupla membrana. E essa dupla membrana existe por quê? Porque a membrana interna, essa membrana interna, é a membrana da bactéria original. E a membrana externa é a membrana da célula que a fagocitou, que forma um fagócito ali ao redor. Então, por isso, duas membranas. Quando a gente vai ver em termos estruturais, como é que a gente classifica essas membranas? Então, a membrana externa é chamada de membrana mitocondrial externa. A membrana mitocondrial interna, essa de dentro aqui, ela forma essas cristas mitocondriais, ó. E eu vou explicar por quê. Porque isso aumenta as cristas aqui,
mostrando que aqui é um desenho e aqui é a fotografia mesmo, né, de microscopia eletrônica de transmissão. Então, a gente tem aqui, ó, a membrana mitocondrial externa, essa de fora aqui foi cortada aqui para vocês verem. A membrana mitocondrial interna é essa, ó, formando essas cristas mitocondriais. Tá vendo? Se ela fosse lisa, a capacidade de produção de ATP da mitocôndria seria muito menor. Como ela faz essas circunvoluções, você tem uma quantidade maior de proteínas aqui nessas membranas, lá da cadeia respiratória, que eu vou falar no final da aula. Então, você tem muito mais proteínas, você aumenta a superfície de contato dessas membranas. Então, você tem uma quantidade maior de proteínas envolvidas na síntese de ATP. Se essa membrana fosse lisa, não seria assim, como essa daqui não seria assim. Entre a membrana mitocondrial externa e a interna, existe um espaço, ó, que é chamado de espaço intermembranas. Então, entre essas duas, existe um espaçozinho, e esse espaço é importante, vocês vão ver por quê durante a síntese de ATP. Além disso, como toda bactéria, a mitocôndria tem o que dentro dela? Não tem um citoplasma, porque não é mais uma bactéria. Ela tem uma matriz mitocondrial, que é gelatinosa, muito semelhante, muito parecida com o interior de uma bactéria. Mas dentro dessa matriz mitocondrial, nós temos uma única organela, que são os ribossomos, do mesmo jeito de um ser procarioto, mesma coisa de uma bactéria. Além disso, material genético, né? Lembre-se que a mitocôndria, como ela antigamente era uma bactéria, ela tem material genético dentro dela. Significa que ela é uma organela semi-autônoma, ou seja, ela consegue se dividir independente se a célula está se dividindo ou não. Assunto lá da primeira aula. Em relação às suas funções, por isso que eu não gosto de dizer, muita gente faz assim, a mitocôndria é o pulmão da célula. Esse termo está erradíssimo. Se a gente for ver por onde os gases se difundem numa célula, é através da membrana plasmática. Se eu fosse dizer quem é o pulmão de uma célula, seria muito mais a membrana plasmática, porque é através dela, por diferenças de concentração, que os gases se difundem, né? E não na mitocôndria. Então, a função principal da mitocôndria não é ser o pulmão da célula. É sim fazer o quê? Ser a usina geradora de energia. O que é isso, professora? É a usina produtora de ATP. Então, ela está muito mais com uma pedra do cavalo, aqui perto de Cruz, do que para um pulmão. Não tem nada a ver. Então, por isso que o termo respiração celular, que muitos livros ainda trazem, não é um termo adequado, né? Porque eles fizeram isso para fazer uma alusão, uma comparação com a nossa respiração celular, onde nós inspiramos o oxigênio e expiramos o CO2. E vocês vão ver que durante o processo de produção de ATP, o CO2 sai primeiro. É o contrário, o CO2 sai primeiro e o O2 entra depois. Mas aí os livros, para poder o aluno entender melhor, infelizmente, ensina errado. Então o aluno fica achando que a mitocôndria é a organela responsável pela respiração da célula. O pulmão celular, como é um termo que não é adequado, certo? Então, ela é a organela responsável pela produção de ATP. No final desse processo, ela vai produzir água, no final do processo, vocês vão ver como, e também liberado o CO2 vai ser liberado durante o processo, porque ela vai utilizar o oxigênio como aceptor final de elétrons. Eu vou explicar o que é isso. Então, o que a gente está chamando de respiração celular, por isso eu coloco aqui, assim, dessa forma, esse mecanismo que é feito lá na mitocôndria, ele é feito de que maneira, de que forma? Primeiro, que a gente vai precisar de uma molécula orgânica, ou seja, do açúcar. O principal açúcar que a célula utiliza para fazer ATP é a glicose, certo? Professora, pode usar? Pode.
E quando a gente come, tem os açúcares maiores, sim, mas isso é quebrado em açúcares menores. Não é isso? É. Então, o que a célula prefere? E gordura também. Mas ela utiliza primeiro a fonte de energia, primeiro para produzir ATP, que a célula pega é açúcar. Ela vai pegar gordura, ácido graxo e aminoácidos, que vem das proteínas, depois, quando o açúcar acabar. Ou seja, por exemplo, digamos que hoje o pessoal acordou cedo, faz de conta, todo mundo aqui acordou cedo e foi malhar. Deve ter tido gente que fez isso. E muita gente vai malhar sem se alimentar, sem comer nada. Então, o que acontece? Tá com a reserva de glicose do jantar de ontem à noite. Se comeu pouco ontem à noite e vai fazer atividade física, vocês já viram na aula de citoesqueleto que para fazer a contração e para fazer o relaxamento do músculo, o músculo relaxado aqui parado, ele precisa de ATP. Tanto para ligar a quitina com a miosina, como para desligar, precisa de ATP, precisa de energia. Então, na atividade física que você vai estar fazendo na academia, se a sua quantidade de glicose for baixa, ela vai ser rapidamente consumida durante o exercício. Ora, quando isso acontece, a quantidade de glicose cai muito. Quando cai muito a célula e você está exigindo o exercício, o que vai acontecer? Porque você está fazendo aquilo de forma que você quer, né? Então, o que você vai fazer? O que o corpo vai fazer? O que as células vão fazer? Vão começar a utilizar outras fontes de energia para produzir ATP, para que o músculo continue funcionando como você quer. Então, a célula vai começar a queimar gordura, ácido graxo, certo? É aí que você vai começar a queimar gordura. Beleza. Depois disso, acabou a gordura, a pessoa tá ali magrinho, malhando, não consigo ficar grande. Claro, você precisa dar um aporte maior, né? Você vai ter que suplementar a sua alimentação, porque senão, agora você vai começar a queimar músculo. Vai começar a queimar proteína. A célula vai começar a utilizar aminoácidos das proteínas musculares para poder fazer a atividade que você está querendo impor ao seu corpo. Então, a fonte principal é a glicose. Pode utilizar outras fontes? Sim, claro que pode. É o que a gente chama de mecanismo de beta-oxidação. Né? Isso na bioquímica, com certeza, vocês vão falar bastante. Mas aqui, o que interessa é o geral. Então, no geral, a célula utiliza a molécula de glicose. A molécula de glicose, ela tem 6 carbonos. 6 carbonos, tá? Durante o processo de glicólise, olha, quando a gente não sabe uma palavra, a gente vai para a etimologia dela. O que é isso? É a sua origem. Então, glicólise, glico de açúcar, não necessariamente de glicose, certo? Açúcar. Lise, de quebra. Então, é a quebra de moléculas de açúcar. Então, a glicólise é o mecanismo que vai acontecer durante a respiração celular, tá? Para haver a conversão da glicose em compostos que serão utilizados para a síntese de ATP, certo? Então, para a produção de ATP, 3 mecanismos acontecem. A glicólise primeiro, depois vem o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. Vejam que durante esses processos, moléculas de ATP vão sendo produzidas, mas a grande produção acontece dentro da mitocôndria, lá nas cristas da matriz mitocondrial, na membrana mitocondrial interna, certo? Nessa região aqui que eu falei, ó, que é onde tem as cristas mitocondriais. É aqui que a quantidade maior de ATP está sendo produzida, porque aqui produz uma quantidade um pouco maior do que 2, mas esse é o saldo final. O que sobra da glicólise são 2 moléculas de ATP. O que sobra no ciclo de Krebs são 2 moléculas de ATP. Mas a grande produção está aqui, de 32 a 34 moléculas de ATP
por molécula de glicose que entra. Então, cada vez que uma molécula de glicose entra, vai acontecer esses 3 mecanismos, de uma forma bem geral. Então, a nossa aula de hoje está toda resumida nisso aqui. Nós vamos ver como, a partir da molécula de glicose, que vai entrar na célula, nós já sabemos como essa molécula entra na célula. Ela vai entrar via um transportador, que é uma proteína, que vai estar, porque a glicose é uma molécula grande, lembra? Uma molécula bem grande. Então, ela não consegue passar pela bicamada lipídica, ela vai passar por uma proteína transportadora de glicose, pode ser uma glute no intestino, ou uma outra qualquer, uma proteína que vai transportar este açúcar para dentro da célula. Beleza, aí a glicose entra. Lá no citoplasma, ela vai sofrer o mecanismo de glicólise. E nesse mecanismo vai gerar 2 moléculas, eu vou mostrar para vocês, eu só estou dando um spoiler aqui por causa dessa figura. 2 moléculas, veja que ela entra com 6 carbonos, e quando ela chega no citoplasma, ela vai ser convertida em 2 moléculas com 3 carbonos cada uma, que são 2 ácidos pirúvicos, também chamados de piruvatos. E esses piruvatos é que vão depois entrar na mitocôndria. Então, até aqui, ó, esse mecanismo todo acontece no citoplasma, tá? A partir da produção do piruvato, quando ele for entrar na mitocôndria, né, aí todos os mecanismos vão acontecer dentro da mitocôndria, certo? Então, lembrando, glicólise e conversão, né, da glicose nos piruvatos, que é o mecanismo de glicólise, o mecanismo de glicólise acontece no citoplasma, certo? Isso é importante saber. Por quê, professora? Porque vocês vão ver que se existe oxigênio, existe glicólise. Se não existe oxigênio e existe glicólise, também. A glicólise é um mecanismo que acontece em meio aeróbico ou em meio anaeróbico. Tanto faz, se tem oxigênio ou se não tem oxigênio, a glicólise acontece. Ela independe da presença ou ausência de oxigênio, certo? Então, olha aqui, na ausência ou na presença de oxigênio, ela vai acontecer. Então, claro, na bioquímica vocês vão ver um mecanismo enorme, são mais de 10 reações até esta molécula que tem 6 carbonos ser convertida em 2 ácidos pirúvicos ou 2 piruvatos, cada uma com 3, certo? Mas aqui não me interessa todas essas etapas, deixa isso o pessoal da bioquímica. O que é importante a gente saber é o que está acontecendo. Primeiro, o açúcar, a glicose, vai ser convertida em 2 moléculas de ácido pirúvico, 2 piruvatos. Tá todo mundo me ouvindo? Dá sinal de vida aí. Sim, beleza. Estamos aqui. Em nome de Jesus. Porque eu não tô ouvindo, né? Daqui a pouco eu tô aqui falando, parecendo uma besta. E o povo já caiu e eu caí. Se tiver dúvida, pode me interromper. Bom, então a gente tem a glicose com 6. Ela vai ser convertida em 2 moléculas de 3 carbonos, que são 2 piruvatos, ou ácido pirúvico, tanto faz. Durante este processo, moléculas de ATP são gastas e moléculas de ATP são produzidas. No final, o saldo, são produzidos aqui 4 moléculas de ATP, são gastas 2 moléculas, então o saldo da glicólise são 2 moléculas de ATP apenas, ok? Ou seja, é uma produção baixa de ATP, considerando a quantidade que a célula precisa, então é muito pouco. Além disso, existem 2 reações que estão acontecendo aqui, porque são iguais, né? Elas acontecem para cada molécula de ácido pirúvico, na formação de cada molécula dessa, vai acontecer isso. O que é isso? Isso aqui, o NAD, é um transportador de elétrons de alta energia. O que significa isso, professora? Vocês vão ver a importância do NAD lá na cadeia respiratória.
Então, o NAD é uma sigla que significa nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Professora, tem que declarar isso? Não. Para bioquímica, talvez. Para mim, basta NAD. Agora, é importante vocês saberem que o NAD, quando ele ganha elétrons, ele fica reduzido. Não atrapalhem, vocês trocam, né? Então, se o NAD perde elétrons, se uma molécula perde elétrons, ela está oxidada. Quem está com papel anotando, anote. Tá aqui, já botei, até agora que eu vi. Eu tô olhando para a figura, não estou vendo o que eu escrevi. Toda vez que uma molécula ganha elétrons, ela fica reduzida. Toda vez que uma molécula perde elétrons, ela está oxidada. Certo? Então, neste caso, durante o mecanismo de glicólise, duas moléculas de NAD são reduzidas. Vejam, duas reduzidas. Duas moléculas de ATP é o saldo e duas moléculas de ácido pirúvico. Pronto. Se você sabe isso, você sabe o mecanismo de glicólise. Ele acontece com oxigênio ou sem oxigênio. Ele acontece no citoplasma da célula. Durante esse processo, são gerados 2 ATPs, 2 NADs reduzidos e 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos. Pronto. Resumi em um slide aí, resumi o mecanismo de glicólise. Claro, vocês vão ver que na bioquímica vocês vão me xingar toda. A professora de biologia disse que era só isso. Não é. São 10 reações, e pessoal, para chegar aqui até aqui. Mas isso não me interessa, não me interessa. Me interessa agora o que vai acontecer com este piruvato. Porque lembre-se que durante a glicólise foram geradas 2 moléculas de piruvato, o ácido pirúvico. Certo? E eu disse que a glicólise é um mecanismo que acontece no citoplasma. Isso se tem oxigênio ou se não tem oxigênio. A glicose entrou na célula, ela vai sofrer glicólise, certo? Beleza. O problema agora é isso aqui. Fazer o que com esses piruvatos? Depende. Depende do que, professora? Vamos ver. Olha só. O piruvato, o destino dele vai depender de que célula ele está. Por exemplo, se é uma célula do cérebro, um neurônio, o piruvato foi produzido, ele vai entrar na mitocôndria direto. Certo? Tranquilo. Por quê? Porque no cérebro, se faltar oxigênio, a célula vai morrer. Ok? Porque é uma célula aeróbica obrigatória, estrita. Uma célula da pele também. Uma célula do intestino também. Mas se for uma célula muscular de vertebrados, dos vertebrados, a célula muscular, ela tem uma característica diferente das outras células do corpo. Se falta oxigênio, ela não morre imediatamente. Ela lança a mão de um plano B. Por quê? Porque ela não é uma célula aeróbica estrita, obrigatória. Ela é facultativa. Que é algo facultativo pode fazer ou pode não fazer. Então, se na célula muscular dos vertebrados, tá? De vertebrados, faltar oxigênio na célula muscular, as outras não, faltou, morreu, acabou. Certo? Agora, se faltar oxigênio na célula muscular, o que vai acontecer? O piruvato não entra na mitocôndria, porque não tem oxigênio. Então, ele não entra na mitocôndria. Ele fica no citoplasma. Logo depois que ele é produzido aqui, ele fica aqui no citoplasma, ele não entra. Lembre-se que o piruvato, ele entra. Isso na respiração aeróbica, se tem oxigênio. Mas se eu estou falando de uma célula com uma célula muscular, que é facultativa, se falta oxigênio na célula muscular, por exemplo, por atividade física intensa, malhando como o quê? Um cavalo está correndo como o quê? O que vai acontecer depois de um certo tempo? Ele começa a sentir cãibra.
Por quê? O que é esse mecanismo da cãibra? É justamente porque, como não tem oxigênio, porque você está consumindo o oxigênio rapidamente nos tecidos para a produção de ATP, e o consumo de ATP está mais alto do que a produção, vai faltar oxigênio na mitocôndria. Aí o piruvato não entra mais na mitocôndria. O bicho está fazendo lá a glicólise no citoplasma, mas o piruvato não entra mais. Ele vai ficar no citoplasma. E então, a célula vai fazer agora outro mecanismo. Ela vai fazer fermentação. Então, só as células musculares dos vertebrados, só seres anaeróbicos, como leveduras, bactérias fermentadoras, bactérias para fazer lá o vinagre, bactérias para fazer lá o vinho, certo? Então, leveduras para fazer cerveja, leveduras para fazer vinho. Então, esses seres microscópicos e as células musculares dos vertebrados fazem esse mecanismo de fermentação. Existem bactérias, vocês vão ver isso na microbiologia, que elas são obrigatoriamente anaeróbicas. Elas só fazem fermentação. Se você botar oxigênio, ela morre. Tudo bem. Existem bactérias que são fermentadoras facultativas. Bactérias não. Existem leveduras, que são fungos, que são fermentadores facultativos. Porque eles têm mitocôndria, então eles podem respirar ou eles podem fermentar. As nossas células musculares e dos outros vertebrados também são facultativas. Se tem oxigênio, elas respiram. Se não tem oxigênio, elas fermentam. Só que essa fermentação é um processo que gera pouco ATP. A quantidade de ATP produzida é baixa. Por isso que é um plano B. 2. O produto da fermentação nas células musculares nossas, dos vertebrados, o produto é o ácido lático. E o ácido lático, ele é tóxico para a célula. Em muita quantidade na célula muscular, a célula muscular começa a morrer. Aí é a cãibra. O que é o mecanismo da cãibra? É a dor que você vai começar a sentir, porque o excesso de ácido lático está acumulando ali naquela célula muscular e então a pessoa começa a sentir dor nas fibras musculares. E aí, porque, por exemplo, digamos aqui, eu estou sentada com a perna cruzada. Ora, se eu estou sentada com a perna cruzada e minha perna está em cima da outra, eu estou pressionando o músculo. Se eu estou pressionando o músculo, o sangue não vai passar corretamente. Se o sangue não passa, não leva oxigênio. Se não leva oxigênio, o oxigênio não vai chegar nas células musculares da minha outra perna corretamente. Então, o que vai acontecer? A minha outra perna vai começar a fermentar. O piruvato que está sendo produzido lá da glicólise nessa minha perna, ele não vai mais entrar nas mitocôndrias. Ele vai ficar no citoplasma e vai sofrer fermentação. De que tipo? Lática, porque é um tecido muscular meu. Certo? Beleza. E qual é o produto? Qual é o subproduto disso? Produz ATP? Sim, uma quantidade pequena de ATP. Mas produz também o que no final? Ácido lático. E aí eu vou começar a sentir dor. Qual é a primeira coisa que eu faço? É tirar a perna do lugar, a posição, me ajeitar aqui, né? E aí eu começo a sentir formigamento. O que é o formigamento? O formigamento é o sangue voltando ao tecido e levando rapidamente oxigênio para aqueles tecidos que estavam, né, em anóxia, falta de oxigênio. E aí, o piruvato que agora estava sendo produzido e que estava ficando no meu citoplasma, vai para onde agora? Começa a entrar na mitocôndria. Para quê? Para ser utilizado para produzir ATP pela respiração celular, pela chamada respiração celular. Então, as células musculares dos vertebrados, elas são facultativas. Existem outros tipos de fermentação? Sim. A fermentação, por exemplo, alcoólica, né? Tem a alcoólica, tem a acética, que gera como subproduto o ácido acético, que faz o vinagre. A alcoólica faz vinho, cerveja, né? Então, nesse tipo de fermentação, utiliza-se micro-organismos
que em meio anaeróbico, e aí a diferença aí, quem está anotando, a diferença básica, a glicólise, ela acontece no citoplasma. A fermentação também. A glicólise acontece com ou sem oxigênio. Fermentação, não. Fermentação só acontece em ausência de oxigênio, em anóxia. E outra diferença é que a glicólise é um mecanismo que acontece em todos os seres. Todos os seres. A fermentação só vai acontecer em seres que são fermentadores obrigatórios, estritos, ou então em células ou seres que são fermentadores facultativos. Se tem oxigênio, respira. Se não tem, fermenta. Mas lembre-se que isso é um mecanismo compensatório, né? Porque a fermentação gera pouco ATP. As condições de produção de ATP são muito pequenas. A produção de ATP é muito pequena na fermentação. São 2 moléculas de ATP na fermentação. Então, é pouco. Então, por isso que a pessoa não aguenta ficar muito tempo naquelas condições, né? Então, principalmente se está fazendo atividade física, sente logo dor, sente a cãibra. Então, aquela condição que tem que voltar. É só um step para que a célula muscular não morra imediatamente, ok? No resto, não. Faltou oxigênio, a célula morre. Então, como eu falei para vocês, aqui é só para poder ilustrar a quebra parcial da glicólise na ausência de oxigênio. E a depender de que fermentação ou de que organismo eu estou falando, vai produzir álcool, vai produzir ácido acético ou ácido lático. No caso das células musculares dos vertebrados, é ácido lático, tá? Então, algumas leveduras e bactérias fazem isso, né? A fermentação alcoólica, a fermentação acética, gerando ácido acético, gerando o etanol, que é o álcool, ou então gerando o ácido lático, que é o caso das células musculares em anóxia. Então, são os casos onde a fermentação pode acontecer. Mas o geralzão, isso ali foi a exceção. O geralzão é assim. Ocorreu a glicólise, gerou piruvato, e agora esse piruvato vai entrar na mitocôndria. Ora, ele vai entrar num mecanismo que é o famigerado para muitos, amado por poucos, odiado por alguns, mas é um mecanismo muito importante, né, na produção de ATP, que é o chamado ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, ou ciclo do citrato. Tanto faz, é tudo a mesma coisa, certo? Todos são sinônimos. Krebs foi o pesquisador bioquímico que descreveu o ciclo, tá? Então, não importa o nome. Chama de ciclo de Krebs, que é o que todo mundo conhece. O que acontece? No ciclo de Krebs vai acontecer uma conversão desse piruvato. O piruvato vai entrar, mas ele não consegue entrar diretamente como piruvato no ciclo de Krebs. Ele precisa ser transformado, convertido em um outro composto chamado acetilcoenzima A. Para entender isso, deixa eu ir para ele, o bonitão. Olha aí, bonitão. Deixa eu ir para ele para que vocês entendam. Aqui nós temos a glicose, tá? Sofrendo glicólise lá no citoplasma. Aqui é mitocôndria, tá? Nós estamos dentro da mitocôndria aqui. Aqui é citoplasma. Vocês já sabem que a conversão da glicose em piruvato é lá no citoplasma. Beleza. Tem oxigênio? Tem. Então, piruvato, e é uma célula aeróbica, estrita, não vai fazer fermentação, então vamos lá. O piruvato vai entrar. Veja que o piruvato ele vai atravessar a membrana mitocondrial externa, o espaço intermembranas, a membrana mitocondrial interna, que é aquela que forma as cristas mitocondriais, e vai lá para a matriz, para aquela parte que eu falei que é a parte gelatinosa do meio ali da mitocôndria. Vai lá na matriz. Então, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Aí, o que vai acontecer? Vamos lembrar. Glicose tem 6 carbonos. Gera 2 moléculas com 3 cada um, certo? Que é o ácido pirúvico. Ora,
Quando o piruvato entra na célula, na mitocôndria, ele vai se ligar a um composto chamado coenzima A. Só que quando ele se ligar, não são os 3 carbonos dele que se ligam. Um deles, um carbono, sai sob a forma de CO2, que não está nem mostrando aqui, mas eu acho que aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Um carbono do piruvato sai sob forma de CO2, ó, sai. E o radical acetil, 2 carbonos, radical acetil, se liga à coenzima A. E aí forma acetilcoenzima A. Porque a acetilcoenzima A é que consegue entrar no ciclo de Krebs. O piruvato puro não consegue. Então, qual é a função do piruvato? Doar esses 2 carbonos para a coenzima A, para que ela consiga, para que forme a acetilcoenzima A, acetil porque são 2 carbonos, e esse composto consiga entrar no ciclo de Krebs. E assim a acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. Qual é a função da acetilcoenzima A? Aí você vai perguntar, professora, eu tenho que decorar todos esses nomes do ciclo de Krebs? Não. Mas eu preciso que você entenda e grave o nome do primeiro e o nome do último. Por quê? Porque é isso que faz o sentido todo do ciclo de Krebs. Então, o que é o ciclo de Krebs e por que é chamado de ciclo do citrato? Porque o primeiro composto que começa o ciclo é o ácido cítrico ou citrato. O ácido cítrico, ele tem 6 carbonos. 6 carbonos. Para começar o ciclo de Krebs, tem que ter um citrato. E o citrato tem 6 carbonos. 6. Durante o ciclo de Krebs, o que vai acontecer com esse citrato? Ele vai sofrer várias oxidações. Lembra? Oxidou, perde elétrons. Lembra? Vai perdendo elétrons durante o ciclo. E durante esse ciclo, durante essas oxidações do citrato, vários compostos, que eu não vou pedir para vocês decorarem, né? Lá, todos esses compostos, alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato, malato, não precisa, tá? Mas é importante vocês entenderem que o ciclo começa com o citrato. Por isso o nome ciclo dos citratos, né? O ciclo de Krebs. Então, ele começa com 6 carbonos. Vejam, durante o ciclo, essa molécula vai sofrendo várias oxidações e formando vários compostos intermediários. E no final, gera esse aqui, o oxaloacetato, ou ácido oxaloacético. Só que ele tem 4 carbonos só. Ora, para começar o ciclo, eu preciso de 6. O citrato tem que ter 6. Durante o ciclo, ele vai perdendo, forma o alfa-cetoglutarato, né? Ou, desculpa, o ácido oxaloacético, o ácido oxaloacético, oxaloacetato, gera ele que tem 4. Para começar um outro ciclo, eu preciso de mais 2 carbonos. De onde vai vir? Olha quem aparece aqui agora. A nossa amiga acetilcoenzima A, que veio lá do piruvato, lembra? Que doou os 2 carbonos, se juntou com a coenzima A e a acetilcoenzima A entrou, pronto. A acetilcoenzima A é quem vai doar esses 2 carbonos para o oxaloacetato. Doou, gera o quê? Pufo, citrato. Agora o ciclo pode recomeçar. Então, todas as vezes que a acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, ela doa 2 carbonos para o último composto, que é o oxaloacetato, gerando o citrato. Aí o ciclo pode começar. Então, o ciclo só dá sua volta quando a acetilcoenzima A entra, quando o piruvato entra, quando a glicólise acontece. Sem isso, para tudo. Se não houver glicólise, não há geração de piruvato, não forma coenzima A, ela não doa os carbonos para o oxaloacetato,
não gera o citrato, não começa o ciclo. Para aqui. E qual a importância desse ciclo, professora? Porque você até agora está falando de síntese de ATP, mas eu não vi a quantidade de ATP produzida, foi muito pouca, 2 lá na glicólise, mais na conversão do piruvato, se tiver fermentação. Então, assim, a quantidade de ATP produzida é muito pouca. Cadê os ATP? Você não viu ainda, porque lembra? A quantidade maior de ATP vai ser produzida na membrana mitocondrial interna. Não é agora. Então, para que serve esse ciclo? Porque aqui, neste ciclo, durante essas etapas de oxidação que o citrato vai sofrendo, NADs vão sendo reduzidos, ganhando elétrons, ou seja, o citrato perde elétrons, ele vai sendo oxidado ao longo do ciclo de Krebs. E os NADs, e tem um outro transportador também que aparece aqui, que lá durante o mecanismo de glicólise não aparece, mas ele aparece aqui, que são os FADs, que é flavina, adenina, dinucleotídeo. É a mesma coisa, são transportadores de elétrons de alta energia, a diferença é que eles transportam menos elétrons do que os NADs. Os NADs transportam mais, uma quantidade maior. Mas tanto os NADs quanto os FADs, durante o ciclo de Krebs, eles são, olha o que está acontecendo aqui, eles são reduzidos. E as moléculas aqui ao redor, né, que vieram do citrato, vão sendo oxidadas. Então, elétrons vão sendo perdidos desses compostos e vão ser ganhos pelos NADs, que vão pegar esses elétrons e ficar ativados, como eu digo, vão estar carregando os elétrons de alta energia. Vejam que a cada volta que o ciclo de Krebs dá por cada ácido pirúvico, são gerados 1, 2, 3 NADs e 1 FAD. Então, significa que por molécula de glicose, cada vez que uma molécula de açúcar entra na célula, são gerados no ciclo de Krebs 6 NADs e 2 FADs. Por que 6, professora? Porque são 2 piruvatos por glicose. Né? Então, cada molécula de glicose gera 2 piruvatos. Cada piruvato gera 3 NADs e 1 FAD. Então, multiplicando por 2, dá 6. Certo? Então, agora, eu estou com o que na mão? Eu estou com os NADs que eu produzi lá na glicólise. Eu estou com os NADs e os FADs produzidos aqui no ciclo de Krebs. E agora sim, com essas moléculas na mão, cheias de elétrons de alta energia, transportando elétrons de alta energia, essas moléculas agora vão migrar para a membrana mitocondrial interna para poder o ATP ser produzido. Que até então, a quantidade de ATP produzida foi muito pouca lá atrás, né? Então, a gente tem uma quantidade de ATP produzida muito baixa. Tem aqui também, tem aqui ATP produzido também, mas é uma quantidade muito baixa. São 2 moléculas por volta, então é muito pouco. A quantidade maior são 2 aqui no ciclo de Krebs, 2 lá na glicólise, mas vocês vão ver que na hora que entrar na cadeia respiratória, a coisa muda. Então, aqui só fazendo um resumo, para poder a gente entrar na parte final da aula, que é a parte de produção de ATP propriamente dita. Então, nós temos o piruvato, que veio da glicólise. Então, lembrando que são 2 moléculas de piruvato por molécula de glicose. Então, lá a glicose tem 6. Então, são gerados 2 com 3. Além disso, né, durante o mecanismo quando há oxigênio, um mecanismo aeróbico, né, com oxigênio, o piruvato vai entrar na mitocôndria. Durante essa entrada, ele libera um carbono para formar CO2, já liberando CO2 logo no início do processo. O NAD vai ser reduzido por cada molécula de piruvato, então são 2 no final por cada molécula de glicose. E o radical acetil se liga com a enzima A, formando acetilcoenzima A. Essa coenzima A vai doar esse radical acetil, depois ela sai, né? Ela só doa esses 2 carbonos para o oxalacetato, que está aqui, com 4.
gerando o citrato para começar o ciclo. Durante o ciclo de Krebs, o citrato vai sofrer várias oxidações e durante esse processo, NADs e FADs serão reduzidos, além da produção de uma molécula de ATP por molécula de piruvato químico. Então, esse é o resumo do que eu falei até agora, certo? De uma forma bem geral. E agora, eu estou na mão com isso. Eu estou na mão com esse negócio aqui, com NADs e FADs, né? Todos reduzidos. Porque, lembrem-se, eles ganharam elétrons que vieram aqui da oxidação dos compostos do ciclo de Krebs. Então, eles estão todos reduzidos, todos cheios de elétrons. Então, agora, eles vão para eles estavam na matriz mitocondrial e eles vão para a chamada cadeia transportadora de elétrons. Que essa cadeia transportadora de elétrons, o que é? Nada mais é do que essas cristas mitocondriais aqui. Deixa eu achar aqui. As cristas mitocondriais aqui, ó. Essas cristas mitocondriais são de membrana. Membrana mitocondrial interna. E nessa membrana tem várias proteínas inseridas. E lembra que eu falei para vocês? Precisa, essas circunvoluções, essas entradas, aumenta a quantidade de proteínas que estão inseridas na membrana. Se ela fosse lisa, tinha menos. Como ela faz assim, vai e volta, então tem muito mais. Então a quantidade de proteínas utilizadas para sintetizar ATP vai ser maior. Então, nada mais é do que isto aqui. Isto aqui é um pedaço da membrana mitocondrial interna de uma mitocôndria que eu retirei aqui. Foi recortada aqui, foi um recorte. Então, vocês vejam que existem várias proteínas inseridas, como toda membrana, como a membrana plasmática tem, enfim. Só que essas proteínas aqui têm funções enzimáticas, elas têm funções específicas, né, na mitocôndria. Professora, você quer que eu decore? É para decorar. E o complexo 1 é o NADH desidrogenase? Não. Que o complexo 2 é o succinato desidrogenase? Não. Que o 3 é o citocromo oxidorredutase? Não. Mas eu preciso que você saiba quem é o complexo 1, quem é o complexo 2, quem é o 3 e quem é o 4. Existe ainda aqui, né, o ATP sintase, que não está mostrando aqui. Então, toda esta membrana mitocondrial interna tem diversos complexos desses arrumados, ó. 1, 2, 3, 4, ATP sintase. 1, 2, 3, 4, ATP sintase. 1, 2, 3, 4, ATP sintase. Na membrana toda. Eu só fiz um recorte para que vocês entendam. Então, não é um lugar só. É ao longo dessa membrana inteira tem esses complexos todos. Lembre-se, bicamada lipídica, aqui uma bicamada lipídica, proteínas inseridas, vejam, proteínas integrais, né? Transmembranas, outras são só ligadas a lipídio, ó, revisando lá a aula de membrana, porque a gente tem que estar sempre puxando o assunto. Então, vejam, o que são esses complexos? São proteínas grandes e elas vão receber o que os NADs e os FADs vão doar. Ora, eu disse que os NADs e os FADs são transportadores de elétrons de alta energia. Ora, então eles transportam elétrons, então eles carregam elétrons. Então o que eles vão doar? Elétrons, óbvio. Não vai ser outra coisa. Então eles vão chegar aqui, nesse complexo 1. Os NADs vão chegar no complexo 1 e vão doar os seus elétrons. Os NADs que vieram lá da matriz, lembre-se que aqui é a matriz, ó, só para situar, matriz, membrana mitocondrial interna, espaço intermembranas e aqui em cima vai estar a membrana mitocondrial externa da mitocôndria, certo? Que não está sendo representada aqui, é só para vocês entenderem. A matriz está aqui embaixo, a membrana interna, o espaço intermembranas e a membrana externa, como se eu estivesse saindo da mitocôndria aqui. Bom, então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro complexo que vai receber os elétrons lá do NAD. Então, o NAD vem e doa os seus elétrons para esse primeiro complexo. O que ele faz? Para eu dizer o que ele faz, eu preciso mostrar para vocês que aqui dentro da matriz, eu não sei se tem alguma figura mostrando, meu Deus, cadê? Aqui. Aqui dentro da matriz, ó, é cheio de íons H+, cheio de prótons. Cheio de prótons.
aqui dentro da matriz mitocondrial. Então, olha aqui, ó, membrana mitocondrial externa, espaço intermembranas, membrana mitocondrial interna nas cristas, ó, mitocondriais. Os complexos 1, 2, 3, 4 e o ATP sintase aqui, que não está mostrando naquela figura, tá? E os prótons aqui dentro. Os NADs chegam, doam os seus elétrons para o primeiro complexo. NAD chegou aqui, doou. Quando ele doa, o que essa proteína faz? Ela pega os prótons que estão aqui, pega prótons daqui, 4 prótons daqui, que está aqui na matriz, e bombeia, ó, usa a energia, rouba a energia desses elétrons para bombear prótons. Então, não há gasto de ATP aqui nesse mecanismo. Essa proteína, ela utiliza a energia do elétron que esses NADs doaram. Então, os NADs doam os elétrons, ela rouba a energia do elétron para bombear prótons daqui para o espaço intermembranas. A mesma coisa vai acontecer aqui? Vai. Só que no complexo 2, quem é que vai receber? Ele vai receber os elétrons de quem? Do FAD. Então, o complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4 recebem os elétrons do NAD. E o complexo 2 recebe o 2, o 3 e o 4, que vai continuar aqui, recebe os elétrons do FAD. A diferença é só essa, tá? Então, o FAD chega no complexo 2 e o NAD chega no complexo 1. Doa os elétrons. Ele doa os elétrons. Quando o FAD e o NAD doam os elétrons, eles ficam o quê? Oxidados. Eles perdem os elétrons, ó, ficam oxidados. E aí acontece o que com eles? Eles retornam lá para o ciclo de Krebs para ser reduzidos novamente, lá para a glicólise, para poder ser reduzido durante a formação do piruvato. Eles ficam assim, se oxidando e se reduzindo, se oxidando e se reduzindo. Então, quando ele chega aqui doa, ele entregou a oferenda para Iemanjá, entregou lá, largou lá e já foi. E vai embora, e vai ser novamente reduzido. Então, ele doou os elétrons estão aqui. Só que esse primeiro complexo roubou a energia do elétron. Então, a energia do elétron já não está igual, já não é a mesma mais. Já está menor. E agora, esses elétrons, eles vão ter que saltar, pular, ser transportados para o complexo 3, porque do 1 vai para o 3 e para o 4. Isso quando o NAD doou. Se for o FAD, sai do 2 para o 3 para o 4. A ordem é essa. Mas se for o NAD, vai do 1, pula o 2, que o 2 é só o FAD que doa, vai para o 3 e para o 4. Então, o que vai acontecer? Como é que o elétron vai pular daqui para cá? Alguém vai ter que transportar esses elétrons. Então, na membrana, existem 2 moléculas que são transportadores de elétrons na membrana mitocondrial interna, que é a ubiquinona, que está representada aqui como Q, e o citocromo C. Ora, a ubiquinona, ela faz o quê? Ela pega os elétrons do complexo 1 e joga para o complexo 3. E o citocromo C do complexo 3 para o complexo 4. Qual a importância, professora, desses elétrons estar pulando de um lado para o outro? Porque cada vez que os elétrons saem de um complexo e passam para o outro, o complexo pega próton, ó, bombeia para o espaço intermembranas, roubando a energia desse elétron. Ora, se a energia do elétron aqui já estava mais baixa, aqui mais ainda, e aqui quase nenhuma. Então, aqui no complexo 4, faz a mesma coisa, pega próton daqui, bombeia uma quantidade menor, ó, porque já está sem força, o elétron já não tem mais muita força mais. Então, ele pega a energia do elétron que está aqui, bombeia 2 prótons, veja, aqui 4, mas aqui 2. Bombeia. E então, esse elétron agora quase sem energia nenhuma, já não está prestando para mais nada. É agora, neste momento, que esse elétron vai ser utilizado junto com o amigo oxigênio, que agora que o oxigênio entra na história,
vai entrar o oxigênio, vai entrar prótons da matriz, vai entrar a energia desse elétron quase sem nada para a formação de água. Então, quem é o oxigênio na fila do pão da produção de ATP? O oxigênio, ele é o aceptor. O que é aceptor? É o recebedor final de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Então, qual é a função dele? É chegar e retirar elétrons daqui. Por quê? Porque se o oxigênio não chega, vamos lá entender. Se o oxigênio não chega para retirar esses elétrons, os NADs estão chegando. Os NADs estão chegando, porque está acontecendo lá o ciclo de Krebs, está acontecendo a glicólise lá em cima, está acontecendo tudo. Os NADs estão chegando, os FADs também, estão doando os elétrons estão passando pela cadeia, as proteínas estão bombeando prótons, beleza, tudo acontecendo, só que quando chega aqui, o elétron não é retirado. Eles vão se acumulando aqui. E essa proteína fica muito eletronegativa. Então, este é o sinal químico para que o mecanismo pare. O mecanismo pare. E normalmente vai para... E por isso que quando não tem oxigênio, o mecanismo para. Quando o mecanismo para, o NAD não tem mais como doar elétrons, porque o mecanismo parou aqui. Travou. Então, o que vai acontecer? Vai parar o ciclo de Krebs lá. Porque outras moléculas não vão ser oxidadas. Outras moléculas, reduzidas. Outros NADs não vão ser reduzidos. Então, vai parar. Aí vai parar tudo. O piruvato não vai entrar. A acetilcoenzima não vai entrar. O piruvato também não entra. Se o piruvato não entra e a célula é aeróbica, ela morre. Se a célula é anaeróbica, ela fermenta. Então, é por isso a importância do oxigênio na produção do ATP é essa. Ele é o aceptor final de elétrons. É ele que retira os elétrons do complexo 4, evitando que a membrana e que a proteína fique muito eletronegativa, travando o processo. Então, sem esse... Então, a função... Muita gente bota, às vezes, na prova, quando a prova era aberta, o pessoal botava a função do oxigênio é reagir com os elétrons e formar água. Não é formar água. Formar água é a consequência disso, da retirada desses elétrons, desta reação que vai acontecer aqui, certo? Mas o objetivo não é formar água. O objetivo é retirar elétrons daqui. Então, voltando, resumindo para poder a gente entender, que aqui, ó, aqui tá, depois eu vou mostrar lá como é que o ATP vai ser produzido, que vocês não viram ainda. Só estou vendo o movimento dos elétrons. Então, o NAD veio, doou os elétrons para o complexo 1. O complexo 1, o NAD fica reduzido, oxidado. O complexo 1 rouba elétrons rouba energia do elétron. E então acontece o quê? Ele pega, bombeia prótons da matriz, que está aqui, para o espaço intermembranas. Aí os elétrons agora vão ter que ir para o complexo 3, que eu comecei do 1 aqui, que é NAD, certo? Vão para o 3. Quem é que transporta a ubiquinona? A ubiquinona leva os elétrons do complexo 1 para o complexo 3. Beleza. Aí agora, o que vai acontecer? A mesma coisa daqui. O complexo 3 rouba a energia do elétron, pega a próton daqui e bombeia, pá, o espaço intermembranas. Esse elétron agora já está mais sem energia ainda. Então, o que vai acontecer? Isso aqui agora vai ter que ser transportado, os elétrons daqui tem que ser transportados para o complexo 4. Quem é que leva? Citocromo C. Citocromo C vai, leva os elétrons para o complexo 4. O que acontece no complexo 4? A mesma coisa. Rouba o restinho de energia do elétron que está aqui para bombear menos prótons, estão vendo? Menos prótons para o espaço intermembranas. O que vai acontecer? Chega o oxigênio, que reage com prótons e com o elétron para retirar esse elétron daqui e durante esse processo há a formação de água. E se for FAD, a mesma coisa, só que em vez de começar do complexo 1, a gente vai começar do complexo 2. Então, o FAD doa aqui, é transportado o elétron, bombeia próton, tudo igual, só que a diferença é que
como é iniciar do complexo 2 e não do complexo 1. A diferença aí básica é essa. Beleza, a gente agora não tem uma molécula de ATP até agora. O que a gente tem é os elétrons passaram, a energia deles foi utilizada para pegar os prótons da matriz e jogar para o espaço intermembranas, está cheio de prótons aqui agora, né? E no final o elétron foi retirado com o auxílio do oxigênio, gerando água. Pronto. Não vi nada de ATP. Por quê? Porque o ATP é produzido nessa estrutura grandona aqui, ó, que é uma proteína tão grande, que ela tem duas partes. A parte FO e a parte F1. A parte FO é a que fica inserida na membrana. A parte F1 é essa que fica penduradinha aqui para a matriz. E ela dentro, ela tem uma espécie de hélice. Ela gira. A depender do sentido que ela gira, ela vai produzir ATP ou degradar ATP. Vai depender do estado fisiológico da célula e da mitocôndria. Tá? Então, aqui eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Isso aqui é só para mostrar, ó, a energia do elétron que vai caindo ao longo, ó, à medida que vai passando pelos complexos, o nível de energia vai caindo. Mostrar para vocês que o oxigênio é o aceptor final de elétrons, então ele vai retirar do complexo 4 os elétrons, gerando água no final. Mas, olha aqui. A estrutura responsável por produzir ATP é essa proteína lindíssima, né, chamada de ATP sintase, que ela está, ó, na membrana mitocondrial interna da mitocôndria. Olha ela aqui. Veja que ela tem uma região chamada de F1, que fica penduradinha. E tem uma região FO, que está aqui, aderida na membrana. Estão vendo? Então, a depender do movimento que isso faz para um lado ou para o outro, o ATP é gerado ou quebrado, ou é degradado, certo? Em ADP. Durante o mecanismo de bombeamento dos prótons, aqui fica cheio de prótons. Lembra que eu mostrei para vocês? Deixa eu mostrar aqui só a figura, essa daqui. Está cheio de prótons aqui. Esses prótons aqui vão entrar aqui, ó. Vão entrar aqui. São eles que entram, vou mostrar na animação, mas são eles que entram aqui. E quando eles entram, essa estrutura gira e converte o ADP2, que está aqui na matriz mitocondrial, as moléculas de ADP ficam aqui, converte em ATP, utilizando esses prótons para fazer essa reação. Então, o ATP ele é produzido na passagem dos prótons para a matriz mitocondrial. Então, veja, são essas moléculazinhas brilhantezinhas que estão passando aqui, ó. Essas brilhantezinhas que estão entrando aqui. Então, esses são os prótons que vão estar entrando, passando, e o ATP estará sendo produzido aqui ao longo da matriz mitocondrial. Então, apesar do ATP sintase ser uma molécula que está aderida na membrana mitocondrial interna, o ATP, ó, ele é produzido na matriz, porque ele é produzido e é largado aqui na matriz. Depois ele vai sair. Claro, a mitocôndria, ela não produz ATP para ela e fica dentro dela. Claro que não. Vão haver proteínas transportadoras de ATP que vão transportar o ATP pela membrana mitocondrial interna, pelo espaço intermembranas, para que ele saia pela membrana mitocondrial externa e vá para fora, vá para a célula, para o citoplasma, certo? Então, como eu falei, a depender do sentido que o ATP sintase gira, ele pode sintetizar ATP, utilizando os prótons, ó, daqui do espaço intermembranas e entrando aqui, ou o contrário, bombeando prótons para a matriz e quebrando, hidrolisando ATP, aumentando a quantidade de íons H+, aqui, acidificando a mitocôndria. Isso acontece em algumas situações patológicas.
de acidez metabólica, por exemplo. Quando acontece acidez metabólica, isso é um mecanismo clássico de acidez metabólica. A mitocôndria faz isso, né? Então, isso é um sinal de acidez metabólica. E aí, nesse caso, não há síntese de ATP, há hidrólise de ATP. Né? A hidrólise de ATP, a quebra, a própria estrutura que produz quebra o ATP, certo? E, para finalizar, então é assim que o ATP é produzido, a molécula de ATP é produzida dentro da mitocôndria. Mas, para finalizar, vocês podem ver isso na aula de bioquímica. Então, eu tinha que trazer aqui, eu não vou explicar os detalhes da beta-oxidação, mas eu falei no início da aula que se a quantidade de glicose é muito baixa, né, a quantidade de piruvato, consequentemente, vai ser pequena. Né? E aí a quantidade de acetilcoenzima A produzida também. E aí, consequentemente, você vai ter uma baixa produção de NADs, de FADs, uma baixa produção de ATP no final. Né? Só que, quando isso acontece, a célula pode lançar mão de utilizar ácidos graxos, né? Gordura, então, que vem justamente da digestão dos triglicerídeos. Então, a digestão dos triglicerídeos, a hidrólise dos triglicerídeos vai gerar os ácidos graxos, e esses ácidos graxos eles não são transformados em piruvato. Eles se transformam imediatamente em acetilcoenzima A. E aí, a beta-oxidação é um processo que ele gera ATP mais rapidamente. Mas, mesmo assim, a célula prefere utilizar glicose, certo? Então, ele vai produzir, vai utilizar o ácido graxo para fazer coenzima A e o resto é tudo igual, não muda nada. A diferença é que nesse mecanismo de beta-oxidação, em vez de ter piruvato convertendo em acetilcoenzima A, o que você tem é ácido graxo convertendo em acetilcoenzima A. O resto do processo é o mesmo, é tudo igual, certo? É só para que vocês saibam que esse mecanismo existe, esse mecanismo também é importante. Os animais utilizam também, principalmente quando estão consumindo pouco açúcar, né, pouco nutriente, né, então aí eles começam a perder peso, então é porque as células estão utilizando a gordura corporal do animal. Existem várias substâncias que são inibidores da cadeia transportadora de elétrons e da fosforilação oxidativa. Vocês não precisam decorar, porque se eu fizer questão com qualquer uma dessas substâncias aqui, né, eu vou dizer, a rotenona é um piscicida que é utilizado para matar peixes, e essa substância, ela bloqueia o complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. Diante disso, marque verdadeiro ou falso nas alternativas. Entendeu? A oligomicina, ela bloqueia o complexo 5. Quem é o complexo 5? É a ATP sintase. Tá? O DCCD. Então, assim, eu vou dizer para vocês o que cada negócio desse faz. Mas eu preciso mostrar para vocês, porque isso é importante. Principalmente porque muitas dessas substâncias são utilizadas, por exemplo, a antimicina A, né, como antibióticos, como antifúngicos. Então, assim, não apenas como substâncias tóxicas, como venenos, ok? Então, tem algumas que são venenos mesmo, mata mesmo. Né? O objetivo é matar. Mas outras é tratar. Então, como vocês serão médicos veterinários, vocês precisam saber. Então, a depender do local, né, de onde aquilo vai ser bloqueado, vai afetar de alguma forma, né, a produção de ATP. Ou mais ou menos, tá? Aí vai depender. Então, a aula da gente fica por aqui e eu termino a aula com essa charge. E eu gostaria que vocês me dissessem, alguém aí, quem sabe, eu vou parar aqui a gravação.